Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Me chamo Vanessa Leonardo, sou psicopedagoga clínica, especializada em avaliação psicopedagógica, com foco em análises estatísticas e interpretação de resultados. Sou pós-graduada em transtornos da aprendizagem e transtornos do neurodesenvolvimento. Espero estar agregando, trazer conhecimento e agregar a prática psicopedagógica de cada um de vocês. Bom, o teste que eu trouxe hoje é o teste TRPP, que é o teste de repetição de palavras e pseudopalavras. Inclusive, é um dos testes mais importantes para avaliação no processo de aprendizagem. Bom, vamos lá. Deixa eu olhar aqui. Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender que esse teste ele é individual, ou seja, não pode ser feito junto com outras crianças. A criança ela precisa de atenção, tá? Então, também o ambiente precisa ser um ambiente livre de distratores. É um teste não restrito, então qualquer profissional da área da saúde, educação capacitado pode estar aplicando esse teste, e a idade na qual esse teste pode ser aplicado é de 3 até 14 anos de idade, tá? O que avalia o teste? A memória fonológica de curto prazo, certo? Então vamos lá. A memória fonológica de curto prazo, por que eu trouxe para vocês, antes de começar a falar da aplicação e da correção, por que eu trouxe esses slides para vocês? Para que a gente, antes de começar a aplicar um teste, a gente saiba o que a gente vai avaliar, tá? Acontece muito de alguns psicopedagogos chegarem até mim trocando, né, e perguntar: "Ah, Vanessa, eu apliquei esse teste, e agora? Já corrigi, como que eu interpreto?". Então, assim, para a gente conseguir fazer uma boa interpretação de como aquela criança se saiu, não é só olhar lá na tabelinha se está baixo, se está alto, se está na média, porque isso é muito simples. Isso é um robozinho, né, você aplica, vai lá, olha, coloca o resultado e ponto. Mas aí a gente precisa, fazer com que esse resultado se transforme numa análise qualitativa. A gente precisa ter raciocínio clínico, tá? Então, como? Sabendo o que a gente está avaliando, tá? Então, o TRPP, ele é um dos testes mais utilizados, porque ele analisa um construto muito importante, que é a memória fonológica de curto prazo, tá? Essa memória fonológica de curto prazo, ela faz parte de um componente da memória de trabalho. Ela é responsável por quê? Por armazenar e manipular todas as informações que a gente recebe temporariamente, né. Então, por exemplo, se eu falo para você assim: "Ah, memoriza para mim aí 34548432, é o telefone do meu esposo". Aí você vai falar assim: "Oi, repete, por favor". Aí eu vou falar de novo, novamente o número. E aí você consegue guardar essa informação, manipular ela e repetir ela para mim, caso eu pergunte, né. Obviamente que existem níveis aí, de memorização, se for até uns 4, 5 dígitos eu consigo rapidamente memorizar e estar respondendo. Se for uma quantidade de números maior, pode ser que eu tenha uma dificuldade maior, enfim. Mas é só para vocês entenderem que essa memória, eh, fonológica de curto prazo é aquela habilidade que o nosso cérebro tem de reter e manipular as informações que a gente recebe, né, as informações verbais e sonoras que a gente recebe, tá. Qual a importância disso? Para a aprendizagem de uma forma geral. Através dessa memória fonológica, quando alguém fala alguma coisa e eu consigo reter, manipular essas informações, né, eu começo a desenvolver o meu processo de aprendizagem, a aquisição de novas palavras vão chegando, eu vou conseguindo compreender a escrita, eu vou conseguindo compreender e manipular ali, no momento da leitura, as palavras. E também é importante para as questões matemáticas, né, muitas questões matemáticas, inclusive, envolve aí a capacidade da gente compreender e manipular esses sons verbais que vão chegando, certo? Então, quando eu digo que uma criança ou um adolescente ele tem um prejuízo nessa memória fonológica de curto prazo, eu digo que ele tem um problema, então, para lembrar dessas instruções verbais, longas, repetir palavras novas, né? E pode ser que ele apresente também aí uma dificuldade em relação às habilidades matemáticas também, tá? Bom.
Então, para a aplicação do teste, já entendemos como que funciona, né, a memória fonológica de curto prazo, agora a gente precisa entender o teste. Então, quando a gente pega o teste, que é esse quadrado aqui, que eu coloquei do lado direito, tá vendo? Tá aqui, ó, repetição de palavras. Aí eu tenho uma listinha, né? E do outro lado aqui eu tenho a repetição de pseudopalavras, eu também tenho uma listinha, tá? Então o teste ele vai trabalhar com a repetição de palavras e do outro lado pseudopalavras, tá? Quando eu for entregar para a criança, quando eu for verbalizar para a criança as palavras, eu não posso falar as palavras muito devagar e eu nem posso falar também muito rápido, né? Então, eu já vi profissionais no momento que aplica, né? Já acompanhei alguns e que ficam às vezes com medo da criança não entender o que você está falando, então você acaba falando bem devagar, né? Então, por exemplo, a primeira sequência é bota a cara. E aí fala o mais natural possível, né? Bota a cara. A criança vai vir falar, bota a cara. Aí o profissional fica, bota cara. Não, eu não posso ter essa pausa muito longa, porque aí eu estou trabalhando com a lentidão para que aquela criança consiga, então, perceber e reproduzir também de forma mais lenta a memória fonológica, tá? As palavras, desculpa. Então, eu tenho que falar o mais natural possível. Bota cara, cola moça, cone, pele, dono. Entre uma palavra ou outra, eu dou um segundo. Eu não demoro muito, mas também eu não falo muito rápido, né? Eu tenho que pedir para a criança prestar bastante atenção. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou verbalizar, né, uma sequência de palavras para a criança. Então, eu vou explicar para ela. É, por exemplo, Aninha, a tia, a partir de agora, vai falar para você algumas palavras. Eu gostaria que você repetisse para mim da forma que você está ouvindo, ok? E a criança vai dar ok. E você começa, então, a aplicação do teste. Eu gosto de colocar um, um livrinho ou um caderninho na frente da minha boca, que é para a criança não ficar lendo meus lábios, tá? Então, algumas crianças elas têm essa capacidade de fazer leitura labial e facilita aí na hora de reproduzir as palavras. Então, eu gosto de colocar um caderninho ou um livrinho aqui na minha frente, e aí eu vou falando e ela vai só reproduzindo do que as palavrinhas que ela está de fato ouvindo, tá? Peço para ela prestar bastante atenção. Não falo rápido as palavras, falo normal, dando um segundinho aí entre uma e outra, tá? E peço para ela estar repetindo na mesma ordem, certo? Então, aqui, ó, onde eu coloco aqui o teste, eu tenho de um lado 10 sequências, do outro 10 sequências. Então, eu tenho as primeiras 10 sequências da repetição de palavras, então eu vou falar para ela, ó, bota a cara, ela vai repetir. Cola moça, cone, pele, dono. Rabo, data, modo. Roda, tira, pesa, selo. Cola, face, neve, jogo. Então, eu vou estar falando para ela não muito rápido e nem muito devagar. O que que seria muito devagar? Bota, cara, cola, moça. Isso é muito devagar. O que que seria muito rápido? Bota, cara, cola, moça. Cone, pele, dono. Isso seria muito rápido, tá? Então, normal. Bota, cara. Cola, moça. Cone, pele, dono. Então, eu dou um segundo aí entre uma palavra ou outra, tá? E aí eu vou falando para a criança a sequência e ela vai me respondendo, tá? Bom, como que eu vou corrigir isso? Vamos supor aqui que eu tenho uma criança chamada Ana Paula, com 10 anos de idade, ela está no sexto ano. Tá? Vou aplicar aqui então o teste a ela, de 3 a 14 anos, ela tem 10, então eu posso estar utilizando. Ah, Vanessa, se a criança tiver 15 ou 16 e eu perceber que ela tem essa dificuldade, pode fazer, não tem problema. Só que você vai fazer uma análise qualitativa. Você vai dizer que fez o teste, você vai dizer que utilizou o teste, né? Mas que você utilizou de forma qualitativa, porque não se refere à idade dessa criança, tá? Desse adolescente, no caso. E aí, vamos lá. Ana Paula, eu falei, bota a cara, ela repetiu certinho, um ponto. No número 2, cola a moça, ela repetiu certinho, um ponto. Quando eu falei cone, pele, dono, ela respondeu cone, cele, dono. Então, ela errou.
Quando eu falei rabo, data, modo, ela falou rabo, data, troco. Então, ela também não acertou. Então, quando tem dois erros consecutivos, eu paro o teste. Quando eu paro o teste, eu não costumo falar assim, olha, parou porque você errou. Obviamente que a gente não faz isso, né? Então, antes de começar, eu já falo que a gente vai fazer um desafio, que eu vou falar algumas palavras, enfim. E aí, se eu tiver que parar o teste, eu vou falar, ótimo. Agora, essas outras sequências são para crianças maiores. Vamos para repetição de palavras que não existem. Então, vou estar te falando palavras que não existem e você vai repetir para mim. E aí, a criança vai fazer a mesma coisa, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa. A gente não vai falar nem rápido e nem devagar. Então, por exemplo, eu vou falar para ela, baliço tá. Aí ela vai falar, baliço tá. Ok. Tadé, rofu. Aí ela vai falar, tadé, tifu. Errou. Aí eu falo, só quer gerrar de guia. Aí ela fala, só quer gagá de guia. Errou. Dois erros eu paro e falo assim, ótimo, agora é para crianças maiores. E aí eu paro o teste com ela, tá? Então, dois erros consecutivos de um lado, paro, vou para o outro. Dois erros consecutivos do outro, paro, ok? Então, eu tenho um total aqui de 2 pontos para as palavras, ela acertou duas sequências, né? E eu tenho aqui do outro lado uma sequência que ela acertou nas pseudo-palavras. E no total, então, ela fez 3 pontos. Depois que eu faço a correção, então eu apliquei e agora eu corrigi. Eu vou então para a correção. Lá no livro, né, no livro laranja, né, que o TRPP está dentro da coleção de avaliação neuropsicológica do livrinho laranja, a gente tem as tabelinhas, né, as tabelas de pontuação. Eu costumo dizer que existe uma tabela mãe, que é essa daqui, tabela de classificações, né? Que é a tabela final, onde de fato eu vou ver se a criança está na média, se ela está abaixo da média, muito baixo, ou se ela está bem acima das outras crianças que fizeram e participaram do teste, né? Então, a tabela mãe. Mas, para chegar na tabela mãe, nessa pontuação padrão, eu preciso identificar qual foi a pontuação da criança de fato no teste de repetição de palavras, no de pseudo-palavras e na sua totalidade, tá? Então, aqui são as tabelas. Algo importante que eu quero mostrar para vocês aqui, peraí, deixa eu passar aqui, é que a gente precisa, antes de qualquer coisa, entender o que tem numa tabela. Eu percebo que a maior parte das dificuldades, principalmente, né, dos pedagogos, é, é, é a parte estatística, da análise estatística, né? E quando eu falo em estatística, eu tenho que entender que eu tenho um grupo de pessoas, esse grupo de pessoas participou, esse grupo, né, ele participou de um teste, e ali foi criado, então, uma média, né? Então, eu tenho aí uma média de crianças, por exemplo, de 100 crianças, 60 tiraram 58 de 58 a 65. Então, de 58 a 65 seria a média de pontos que todos deveriam fazer para estarem aí dentro da normalidade. Então, existe uma análise estatística por trás. Isso é colocado em forma de tabela, tá? Então, por exemplo, nesta tabela aí que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, tá aqui. Como que eu vou interpretar a tabela? Onde eu quero chegar? Na interpretação das tabelas, que para mim é o principal, tá? A gente tem que saber interpretar as tabelas. Então, eu vou pegar aqui a tabela e vai estar assim, ó, pontuações padrão no teste de repetição de palavras e pseudo-palavras, score total por idade. Então, a própria tabela já está me dizendo o que ela está trazendo para mim de informação. Ela está trazendo a pontuação padrão do teste TRPP, entre parênteses aqui, ó, tá, score total por idades. Lembra que eu falei que eu tenho aqui, ó, a resposta da Ana Paula de palavras, de pseudo-palavras e de total? Então, aquela tabela está me dando o valor total. No caso da Ana Paula, é 3, tá? Então, vamos lá. Então, aqui. Ana Paula fez 3 pontos, então o score bruto. Então, na tabela eu tenho o que ela me traz de informação aqui em cima. Aqui eu tenho os valores do score bruto, que significa quanto que a criança fez, né? E aqui eu tenho as idades.
de 3 a 14 anos, conforme eu falei que o teste era. Então, vamos lá. Ela fez 3 pontos, a Ana Paula. Isso no score total, contando tanto as palavras quanto as pseudopalavras. Total. Então, ela fez 3 pontos. Então, se ela fez 3 pontos e ela tem 10 anos, ó, eu vou cruzar, tá vendo? 3 pontos, 10 anos. Ela fez 73 de pontuação padrão. Então, essa tabela, ela vai me dizer qual é a pontuação padrão. Então, eu pego o score dela, o quanto que ela acertou, coloco na tabela, né? Cruzo com a idade, e isso vai me dar a pontuação padrão dela. Aí sim, com a pontuação padrão, eu vou naquela tabela mãe, que é aquela tabela que vai me dizer se a criança está na média, baixa, muito baixo, alto ou muito alto, em relação às outras crianças, tá? Da amostra. No caso dela, ela fez 73 pontos. 73 está numa classificação baixa. Então, aqui eu tenho, ó, pontuação padrão menor que 70, muito baixo. Pontuação padrão entre 70 e 84, baixo. Pontuação padrão 85 e 114, média. Pontuação 115 e 129, alto. E pontuação padrão igual ou maior que 130, muito alto. Então, a classificação da Ana Paula, neste caso, foi baixa, certo? E aí, existem outras tabelinhas do próprio livro, né? A gente tem lá a tabela 9.2, que me diz qual a pontuação dela numa classificação total, e eu tenho a tabela 9.3 aqui, ó, pontuação padrão no subteste de repetição de palavras do teste TRPP. Então, aqui nessa tabela, ela está me dando a pontuação padrão no subteste de repetição de palavras. Lembra que a outra tabela, ela era o score total, ou seja, de palavras e pseudopalavras. No caso desta tabela aqui, ela é clara, ela coloca a pontuação padrão no subteste de repetição de palavras, que é aquela primeira coluna que a gente avaliou a criança, né? Não sei se vocês lembram, deixa eu voltar aqui. Ela fez, ó, na primeira coluna, ela fez 2 pontos, que é a repetição de palavras. Então, tem aqui a tabela para repetição de palavras. Ela fez 2 pontos, ela tem 10 anos, então a pontuação dela é 77. 77, naquela tabela mãe, também está numa classificação baixa. E a tabela 9.4, ela vai nos dar a pontuação padrão do subteste de repetição de pseudopalavras, tá? Que é este lado daqui. Então, veja bem, nós temos uma tabela de pontuação total, nós temos uma tabela só para verificar a memória fonológica recebendo as informações verbais, né, sonoras da repetição de palavras, e nós temos uma outra tabela que vai verificar a memória fonológica de curto prazo em relação à repetição de pseudopalavras, tá? Então, voltando aqui, ela fez um pontinho, né? Então, vamos lá. No total, ela fez 3 pontos. Na repetição de palavras, ela acertou 2. E na pseudo-palavras, ela acertou 1. Então, aqui, ó, 1 para 10 anos, 76. 76 também está aqui numa classificação baixa, certo? Bom, depois que eu tenho o resultado, então, né? Geralmente na devolutiva, quando a gente tem um resultado onde tanto as palavras quanto nas pseudopalavras a gente tem um resultado de classificação igual, a gente só descreve mesmo em relação à pontuação total, né? Então, eu coloco lá na minha devolutiva o resultado dela quantitativo, boto lá pontuação padrão, boto lá TRPP, para que que serve o teste, né? Resultado. Aí eu boto quantitativo, 73, classificação baixa, né? Pontuação padrão, 73, classificação baixa. E aí depois, embaixo disso, geralmente eu coloco um gráfico, tá? Eu monto e faço um gráfico mostrando qual é, a média e como que ela está em relação a essa média. E embaixo eu descrevo, então, a parte qualitativa. Então, por exemplo, eu coloquei aqui para vocês, ó. Ana demonstrou ansiedade antes de iniciar o teste. Então, qualquer coisa que a criança
Durante a execução do teste, você perceber que ela fizer, então, por exemplo, se ela está balançando muito a perna, balançando muito o braço, se mexendo muito na cadeira, roendo unha, qualquer coisa você vai estar notando, tá? Então vamos lá. Ana demonstrou ansiedade antes de iniciar o teste, expressando insegurança ao afirmar que não conseguia realizá-lo porque tinha dificuldade de compreensão. Após receber as explicações sobre a atividade, ela conseguiu executá-la, porém apresentou dificuldades significativas ao longo do processo. Seu desempenho resultou em uma classificação baixa, indicando um prejuízo na memória fonológica de curto prazo. Então, o que que eu fiz? Eu não só apliquei o teste, apliquei, peguei o resultado, classificação baixa, acabou, tá lá. Não, eu expliquei. Eu expliquei. Ela já começou de forma insegura, ela já começou dizendo que não ia conseguir, ela já tem dentro dela essa informação de que ela não consegue. Então, veja como o emocional dela aí também está um pouco prejudicado. Ela já se coloca num lugar de inferioridade antes mesmo de começar. Então, passei segurança, conversei com ela, falei que era um desafio, eh, que não era para ela ficar preocupada. Depois que eu percebi que ela estava exatamente do jeito que eu queria, tranquila, né? E aí eu iniciei então o teste, tá? Então, não é só pegar os resultados e sair colocando, não, é você de fato entender o que ela apresentou durante o teste e o que você percebeu. Então, realmente, quando eu falava as palavras, eu percebia que ela tinha essa dificuldade de reter, e manipular as informações verbais, né, que eu verbalizava ali para ela, as palavras que eu dizia ali para ela. Então, quando eu falava modo, que ela falava troco, você via nitidamente ali que ela tinha uma dificuldade, tá? Mas como que eu vou escrever isso na minha devolutiva? Né? Eu só não vou colocar a parte quantitativa e dizer que ela teve a classificação baixa. Eu vou descrever de fato o que aconteceu, né? E que possivelmente indica aí um prejuízo nessa memória fonológica. O que eu vou fazer agora? Né? Agora eu vou utilizar outros testes para poder depois eu conseguir, através de outros testes, outras análises, de outros construtos também, fazer aí montar o meu raciocínio clínico sobre de fato o que eu acho que essa criança tem, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado, compreendido. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários e eu vou respondendo para vocês. Já fiz um vídeo aplicando, né, eh, o teste e agora, como eu vi que algumas pessoas ficaram com dúvidas, para que que servia o teste, eh, eu fiz esse vídeo, espero que eu tenha contribuído, que vocês tenham gostado e que vocês podem colocar então em prática, tá? O conhecimento ele é um processo contínuo e obrigada por fazer parte dessa jornada, certo? Bom, qualquer coisa, deixem nos comentários e sigam a minha página, caso vocês tenham interesse, né? @aprimoramente no Instagram, certo? Grande beijo, muito obrigado, até a próxima.